Saudações, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Antioquia Books. Estamos aqui mais uma vez com o Mendes Jaime Gimo, aqui da Antioquia Books. Hoje nós vamos abordar um tema especial para vocês e nós vamos falar sobre esse livro que vocês estão vendo aqui agora, ó. 25 livros que todo cristão deveria ler. E o desafio aqui hoje é o Mendes nos explicar por que esse livro deve ser lido, por que todo cristão deve ler esse livro, né? Qual que é a ideia do autor, né? E nós vamos abordar aqui talvez 5 dos livros que ele fala dos 25, e enfim, né? Vamos discorrer aqui, né? Para saber aí como é que esse livro quer aí nos influenciar a ler esses livros, né? Mas me fala aí, Mendes, o que você pensa aí com relação a esse livro aí? O autor, qual que é a expectativa do autor nesse livro? Primeiramente eu quero saudar aos nossos amigos do YouTube e de outras plataformas. Ainda a pergunta, por que nós deveríamos ler 25 livros que todo cristão deveria ler? Uma pergunta interessante, muito boa. Por que ler livros que nos ensinam a ler outros livros? É porque esses livros que nos ensinam a ler outros livros, geralmente trazem aquilo que há de melhor, ou aquilo que os autores consideram melhor para uma formação de determinado pensamento. Por exemplo, há livros no mercado com esse título, como Ler Livros, e no caso específico, 25 livros que todo cristão deveria ler. Os organizadores reuniram aquilo que eles consideraram de melhor que todo cristão deveria ter em sua formação cristã. Eles colocaram livros sobre discipulados, livros sobre vida de oração e livros sobre a fé cristã. E eles pegaram as fontes primárias. Fontes primárias em que sentidos? São livros que foram pontos de inflexão, foram pontos de mudança de algum momento da trajetória da fé cristã. Então, ler um livro como esse, você terá em mãos aquilo que de melhor foi escrito sobre esses assuntos que são abordados aqui nesse livro. É bem verdade que os autores, os organizadores, dizem-nos que não é uma lista definitiva, não é uma lista que você vai dizer que é completa. Você pode pegar o livro e dizer, no livro tal não está nessa lista. Mas de certeza que algum dos livros que aqui foram colocados estariam em qualquer lista digna de nota. Não estou dizendo quais livros que marcaram a minha vida, mas quais livros que marcaram a trajetória cristã. A maioria desses livros estaria em qualquer lista digna de nota. Então, você precisa ler esse livro, porque esse livro vai te dar aquele impulso, aquele encaminhamento que você precisa para conhecer o que de melhor foi produzido pela fé cristã ao longo da história. Mas, Mendes, esses são livros assim que são clássicos, né? Peregrino, Confissões, as Institutas, tem os Irmãos Karamazov, tem o Cristianismo Puro e Simples, tem aquele do São João da Cruz, A Noite Escura da Alma. Tem aquele daquela outra... Teresa d'Ávila. Como é que é o nome do livro? Moradas do Castelo Interior. Nossa, são muitos livros. E isso mesmo, são livros maravilhosos. Só que alguns podem dizer, não, eu não vou gostar, por exemplo, do livro de Moradas do Castelo Interior. Eu vou preferir colocar o livro do Tomás de Aquino. Mas, de todo modo, os autores, até os organizadores, até por sua vertente mais espiritualista, eles fizeram um belo de casamento aqui. Trouxeram livros sobre espiritualidade, vida de oração. O Richard Foster tem até um livro muito conhecido, Celebração da Disciplina, que também vai por esse caminho. Tem o Rios de Água Vivas, também, que já não é mais produzido, mas também vai esse caminho da espiritualidade. O Dallas Willard também tinha um livro sobre as disciplinas, e ele tem outros livros tanto sobre a vida espiritual. Acredito que eles fizeram um pouco daquilo que é a perspectiva deles de fé, mas fizeram um belo de um casamento, que eles estão olhando para a nossa fé de modo completo. Uma vida dedicada a Deus, de oração, uma vida
dedicada a um fortalecimento intelectual, conhecimento da fé, mas também uma vida de produção de discípulos. Eu acho que foi bem completo o que eles fizeram aqui. Mas Divina Comédia? Por que Divina Comédia? A Divina Comédia é um dos melhores livros já escritos na história da humanidade. Não é um livro apenas que é bom para o cristão, é um dos melhores livros já escritos. Ele fala sobre a trajetória da alma para o inferno. Então, para o inferno e para o céu também. Então você consegue, lendo esse livro, você consegue caminhar para a sua própria alma. Não é apenas o Dante Alighieri falando das almas de todas as pessoas ou das pessoas que você conhece. É um chamado para que você analise a sua própria alma. O livro marcou a história da literatura ocidental, mas também marca a trajetória de nossa própria alma. Para onde ela caminha? Qual é o estágio que ela está? E o Dante é brilhante quando nos diz que nós podemos estar enganados também em nossa fé, quando apresenta algumas almas no inferno, que eram pessoas que pareciam dignas diante da sociedade, mas essas pessoas não cuidavam do seu coração diante do Criador, diante de Deus. Então, ter Divina Comédia é você ler o que há de melhor na literatura mundial, mas também é entrar em contato com a trajetória da sua própria alma. Olha, que interessante, né? Mas, Mendes, deixa eu te perguntar uma coisa. E sobre esse livro Confissões, você acha, de 10 pessoas que você conhece, quantas não leram esse livro? Há muitos cristãos que não leram. Você acha o quê? 20%, 30% dos cristãos leram? Acredito que sim. É bem provável que o número possa ter melhorado um pouco nos últimos anos, porque o livro foi colocado em versões mais populares, mais baratas, e também tem sido massificada por algumas pessoas que falam na internet sobre a importância de ler bons livros. E como é que você pode contribuir, então, com esse percentual de pessoas que não leram esse livro? O que tem de interessante no Confissões? As Confissões de Agostinho foi a primeira autobiografia escrita na trajetória da fé cristã. Mas não é uma autobiografia comum. Porque existe aquela biografia que fala, eu nasci no lugar tal, depois fui para o lugar tal, Deus fez isso e aquilo na minha vida e tudo mais. As Confissões de Agostinho, como diz o título, é ele se derramando, confessando diante de Deus a respeito da sua pecaminosidade, do seu coração pecador. É um livro que conta a trajetória dele, da sua vida de incredulidade até o encontro da fé com Deus. Há uma passagem que se encontra logo no começo das Confissões, que resume a trajetória dele de inquietude até encontrar a fé. Depois tem um outro texto que está mais para o final, que também fala um pouco sobre esse Agostinho. A primeira frase é a seguinte: fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração enquanto não encontrar descanso em ti. Então, Agostinho diz que o coração do homem, ele está inquieto enquanto não repousar em Deus. E para mostrar isso, como que o coração do homem é inquieto enquanto não repousa em Deus, ele conta a sua trajetória, confessando os seus pecados diante de Deus. Ele diz que a inquietude do nosso coração advém do pecado original. E essa marca que Agostinho traz, essa força dessa palavra, o pecado original, ela mudou completamente o pensamento do mundo, não apenas do Ocidente, do mundo. Hoje, quando nós olhamos para o mundo e com essas lentes sobre o pecado original, nós conseguimos colocar limites a partir das leis, e também nós conseguimos manifestar misericórdia. E ele conta sobre o pecado original a partir do seu nascimento. Ele disse, me contaram que quando eu era bebê,
eu fazia algumas coisas que para chamar a atenção da minha mãe ou da ama de leite. Fazia birras, como algumas crianças fazem, e tudo mais. Ele também conta que quando cresceu um pouco mais, na sua adolescência, ele ia roubar as peras na casa do seu vizinho. Ele preferia roubar as peras, não porque as peras que o seu pai compravam fossem menos suculentas. Aliás, eram mais suculentas e melhores. Mas ele encontrava um certo prazer em roubar, porque o seu coração estava inquieto, queria encontrar algum tipo de descanso, um sossego. E quando ele roubava, aquela adrenalina do roubo produzia uma espécie de alegria, de prazer, mas era um prazer momentâneo. E tendo crescido, Agostinho, com esse coração inquieto, procurou encontrar prazer através da promiscuidade. Ele foi estudar em uma cidade grande, em Cartago, e lá ele se entregou à promiscuidade, tentando encontrar esse prazer. E também tentou encontrar esse prazer através de uma evolução acadêmica, uma evolução profissional. E ele conseguiu tudo isso. Conseguiu ter o tanto de mulheres que ele queria, conseguiu atingir o topo da sua carreira profissional, roubou, fez birra enquanto bebê, tudo isso, mas ele não havia encontrado o descanso que ele buscava. Quando ele encontrou esse descanso que ele buscava em Deus, ele disse uma frase linda, que eu vou traduzir nas seguintes palavras, não sei se vou ser fiel naquilo que está descrito nas confissões. Ele diz o seguinte: tarde te amei, ó beleza antiga, mas sempre nova, tarde te amei. Eu estava buscando a alegria nas coisas que tu criastes e não em ti. Tarde te amei. Depois que ele se converte, ele conseguiu olhar para trás e perceber que a graça de Deus o seguia em todos os instantes, mesmo quando ele era bebê. E tanto que ele diz o seguinte, nessa fase da sua vida, ele manifestando a graça de Deus, ele diz o seguinte, que Deus produz na mulher a comida para o bebê. A mulher não produz leite quando ela quer, só quando ela fica grávida está prestes a dar à luz. Ele vê isso como um sinal de graça, como um sinal de amor de Deus, como um sinal de cuidado. Ele disse um mistério tão grande como esse, de Deus produzir o alimento necessário na hora necessária quando uma criança vem ao mundo. E ele vai olhando a partir da sua mãe e de outros aspectos da sua vida, como Deus foi cercando ele por meio da sua graça. Então, ler Confissões é uma das melhores coisas que pode acontecer na vida de alguém. É um livro maravilhoso. O pessoal do Projeto Sola tem uma música com esse nome, né? Confissões? Confissões. Inclusive na letra está escrito assim: ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim. É um lindo demais. Mas me fala uma coisa aqui pra gente. Ditos dos pais no deserto? Isso. Os pais do deserto, para os nossos irmãos que não têm contato com essa literatura, após a morte dos apóstolos, viveram chamados os pais apostólicos, ou os pais da igreja. Em algumas literaturas, você vai encontrar a palavra padres, porque foi a igreja latina que foi cunhando esse termo, e então a palavra padre tem o mesmo significado de pai. Então, esses pais da igreja foram desenvolvendo a fé cristã por meio de escritos, dirigindo o corpo à igreja do Senhor, até que a igreja entrou numa fase que não era mais a igreja perseguida. A igreja passou a gozar do favor do Estado. E alguns cristãos começaram a entender ou a perceber um perigo muito grande que a igreja estava correndo ao se associar em demasia ao Estado. E esses cristãos, com
esse receio, eles foram para o deserto. Eles não foram para o deserto como uma forma de escapismo, porque tem gente que diz, não, eles eram fracos demais. Gente que não aguenta viver no mundo, vou fugir do mundo. Eles não foram ao deserto porque queriam fugir do mundo em si. Eles foram para o deserto para buscar uma salvação neles mesmos. Neles mesmos, não em Deus, mas por eles mesmos, sabe? E eles se tornaram ícones, assim, pessoas importantes, como luzes nesse mundo perdido. Porque quando nós estamos vivendo, por exemplo, correndo, feito baratas tontas, ou como diz na corrida de hamster, nunca vez não paramos para pensar o que é importante para a vida. Então, esses homens que foram ao deserto passaram a ser aquele candeeiro, ou a luz que Cristo falou que fica em cima do velador para iluminar todos que estão em casa. Então, esses pais do deserto foram essas pessoas que saíram para buscar essa salvação em Deus e para se dedicar cada vez mais ao Senhor. E fazendo isso, eles atraíram os olhares da igreja que estava vivendo uma decadência espiritual. Então, ditos do pais do deserto, foram as palavras que eles falaram, porque muitos deles nem queriam nem escrever. Por exemplo, Agostinho, um dos livros que o ajudou na conversão, foi a história do Santo Antão, que foi um pai do deserto, lá no deserto do Egito, que tinha uma vida tão profunda com Deus, que muita gente ia para lá buscar conselhos, ia para lá para receber alguma palavra de Deus, uma oração, e muitos milagres foram feitos por esses homens. Ler os ditos dos pais do deserto é ter contato com essa fé que se despojou de tudo para se agarrar unicamente ao Senhor. Uma fé que o mais importante era o próprio Deus. É como a história de Jó que eu acho também linda nesse sentido, né? Porque quando nós lemos a história de Jó, nós vemos que o diabo estava dizendo para Deus que nenhum ser humano era capaz de amá-lo de verdade. Todos os seres humanos amavam a Deus por aquilo que Deus dava. Então o diabo chegou a dizer para Deus, acaso te serve Jó em vão? Não seria por causa dos bens, da família e da saúde que ele tem? Então Jó, quando perdeu tudo, disse de modo vívido, eu amo ao Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele me dá. Então, quando nós olhamos aos pais do deserto, nós vemos esse sentido de fé, que não tem nada, porque a maioria deles viviam viviam em celas, eles tinham celas que não tinham nada, mas ainda assim eles eram felizes, eles eram satisfeitos, eram plenos em Deus. Então, nós quando olhamos para Ele, nós percebemos essa fé amorosa. E ler os ditos deles é ter contato um pouco com isso. É bem verdade que alguns ditos deles são bem exagerados. Quando nós lemos, meu Deus do céu, aquele foi longe demais. Eles são chamados também de místicos do deserto? Pode também ser chamado de místico do deserto, por causa dessa profundidade de vida que eles buscavam ter, de oração. Algumas histórias deles, né, deles lutando com Satanás, com o diabo, são coisas maravilhosas de se ler, de nós termos contato com eles. Muito bom, muito bom. Mendes, mas nos conta outro livro aqui, A Regra de São Bento. A Regra de São Bento. O São Bento, ele é uma renovação daquilo que foram os pais do deserto. O Império Romano caiu. Com a queda do Império Romano, temos alguns dos brilhantes livros que foram escritos, como A Cidade de Deus, do Agostinho, e outros mais. São Bento vivia numa Europa que estava corrupta, estava depravada ao extremo. Então, Bento, sentindo-se incomodado com aquilo que via, ele se retirou para um lugar isolado. E essa retirada de Bento para esse lugar isolado foi a salvação de toda a Europa e de toda a civilização.
por causa daquilo que acabei de falar há pouco, que ele se tornou como uma luz num mundo perdido. Porque a gente sabe que muitas vezes nós nos entregamos a toda sorte de prazeres porque não encontramos o prazer verdadeiro, que é o próprio Deus. Nós nos entregamos a toda sorte de coisas porque nós não encontramos o tesouro maior, que é o próprio Cristo. Então, quando Bento ele vai ou retira-se para esse lugar que depois virou o mosteiro, acabou sendo a salvação do próprio Ocidente. E muita gente vendo que esse jovem, ele está lá pleno de alegria, pleno de felicidade, num lugar isolado. O que ele encontrou lá? Muitas pessoas passaram a ir e quiseram estar com ele. E esse ato de ter estado com Bento acabou fazendo com que surgisse um mosteiro, que é um melhoramento, digamos, daquilo que foram os pais do deserto. Então, Bento criou algumas regras de como as pessoas que estavam dentro do mosteiro deveriam viver. Aproveitando até sobre essa deixa do São Bento, tem um livro importante que foi lançado recentemente, se chama Opção Beneditina. Nesse livro, o autor fala sobre como a igreja pode recuperar a sociedade. Ele diz que é importante, por exemplo, termos pessoas na política e nas outras áreas de influência da sociedade, mas que nós precisamos, primeiramente, fortalecer as comunidades locais, fortalecer a igreja, a sua congregação local, onde você participa dos seus cultos. Seria ainda um avanço da regra de São Bento, mas voltado para a igreja local. Porque nós fortalecendo as igrejas locais, nós fortalecemos as famílias, fortalecemos as pessoas tendo esse vínculo com a sua igreja local, ela fica mais firme, e estando mais firme no Senhor, acaba atraindo, querendo ou não, o olhar das pessoas que estão perdidas e não sabem para onde vão. Então, eles veem uma comunidade de fé vibrante, atuante, unida, e a pessoa passa a querer desejar isso para a sua própria vida. Então, a regra de São Bento, veja só, nós falamos que aconteceu, foi a salvação do Ocidente, mas até hoje continua inspirando-nos a fazer as coisas para melhorar a nossa vida e a sociedade que nós estamos vivendo. Mendes, mais um livro aqui que você podia passar para a gente, As Institutas. As Institutas da Religião. As Institutas, do nosso amado João Calvino. Alguns o consideram de a fera de Genebra. Calvino, João Calvino, foi um dos mais brilhantes teólogos que já passou pela humanidade. Isso mesmo aqueles que não gostam dele. Eu já li alguns católicos, escritores católicos que contam a história, eles falam muito mal de Lutero, quase matam o Lutero, mais uma vez. Mas quando chegam diante de Calvino, apesar das críticas serem severas também, eles reconhecem o brilhantismo desse homem. Foi um dos homens mais zelosos, que mais amou a Deus nessa terra, assim, né? A gente olhando assim de longe, percebe que ele tinha uma paixão por Deus muito grande. Tem até uma história de Calvino, que ele está dirigindo culto em Genebra, e tem um grupo de libertinos. Libertinos, aqueles cristãos relapsos, que queriam viver de qualquer maneira. Aí esse grupo de libertinos vai à igreja e diz: olha, nós queremos participar da ceia. E Calvino se coloca diante deles e a ceia, e diz que enquanto ele fosse pastor daquela cidade, eles não participariam da ceia estando com aquele comportamento infame que eles tinham. Então nós percebemos alguém que tinha um zelo muito grande pela palavra de Deus. Nós também percebemos o zelo de Calvino quando a peste invadiu. Calvino continuou visitando os irmãos. Calvino sofreu muitas perdas em sua vida, mas nós não vemos ele esmorecer em sua fé, nós vemos ele com uma fé vibrante. As Institutas da Religião
é o resumo de todo aquilo que ele considera importante para a fé, de tudo aquilo que ele considera imprescindível para que nós tenhamos uma fé mais robusta no Senhor. Eu sei que às vezes algumas pessoas podem achar difícil de ler a obra de Calvino por ser muito volumosa, mas graças a Deus que também tem opções de livros menores, porque as institutas foram sendo escritas ao longo do tempo. Ele começou com um volume menor, depois foi se estendendo. Quando virou pastor, ele viu a necessidade de melhorar ainda mais, até que nós temos a versão acabada daquilo que são uma das principais obras da fé cristã de todos os tempos. É bem verdade que não sem polêmica, né? Porque Calvino ele resgata um pensamento de Agostinho sobre a questão da predestinação, que acaba sendo muito polêmica, que tem sido motivo de muito debate, de muita controvérsia na fé cristã. Mas tem muita coisa boa que a gente aprende a partir das institutas da religião. Inclusive, só para finalizar aqui, a questão do trabalho, a questão de nós vermos a vida. Estava lendo um livro escrito por um católico que ele fazia a distinção. Por que os países protestantes prosperavam mais do que os países católicos? E um pouco da ética do trabalho protestante vem da visão de Calvino. Calvino resgata o pensamento de Paulo, quando Paulo diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Então Calvino entende que o sacerdócio de todos os santos, de todos os crentes, também se manifesta no trabalho que nós desenvolvemos. Eu sou sapateiro, sou pedreiro, sou livreiro. O trabalho que eu desenvolvo faz parte também do meu serviço a Deus. Então, os cristãos protestantes, principalmente os primeiros, entenderam isso muito bem e passaram a se dedicar no seu trabalho. Imagina um sapateiro, você leva seu sapato e ele está fazendo como se estivesse fazendo para Deus. Aí ele te dá prazo de 3 dias para você pegar o sapato. E no 3º dia você vai lá, o sapato está pronto. Você fica feliz. Você diz, que sapateiro de palavra, vale a pena, você indica para outras pessoas. E essas outras pessoas vão procurar esse sapateiro por causa da qualidade do trabalho, por causa da palavra do sapateiro também, porque eles entendem, ele tem palavra, faz um trabalho bom, e o sapateiro está fazendo, eu estou fazendo esse trabalho para Deus, para Deus. Deus é que o meu patrão em primeiro lugar. Deus também é aquele que eu estou servindo em primeiro lugar. Quando eu estou atendendo o meu cliente, eu tenho que fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, por causa dessa visão que Calvino resgatou, os países protestantes passaram a ter uma economia melhor quando comparados com os países católicos. Muito bom, muito bom. Mas o último livro aqui que a gente pegou aqui para poder você comentar é Ortodoxia. Ortodoxia. Olha, um livro único, maravilhoso. Esse livro foi escrito por causa de uma provocação. Quem escreveu o livro foi um católico, Chesterton. Antes ele era anglicano, ele largou a igreja anglicana quando a igreja anglicana passou a abrir-se para algumas coisas progressistas. Nós sabemos que a igreja vive no mundo, né? Mas a igreja não pode se conformar, não pode tomar a forma do mundo. A igreja anglicana, no tempo de Chesterton, estava tomando a forma do mundo. Então, o Chesterton olhou para a igreja católica e entendeu que eles estavam mantendo e acabou indo para a igreja católica. E Chesterton criticava muitos pensadores de sua época, pensadores que têm livros que ainda fazem a cabeça de muita gente. Ele escreveu o livro Hereges. Ele citava nome por nome. Ele dizia por que o fulano de tal é um herege. Por que o pensamento dele é um pensamento ruim, perverso para a humanidade. Então ele foi citando cada um. E todos
que leram, esses hereges que leram, disseram: o senhor Chesterton, ele é muito bom apontar os defeitos dos outros, mas ele não diz o que ele acredita para que nós possamos ler e também criticá-lo. Então, quando ele ouviu isso, ele entendeu como um desafio para escrever a ortodoxia. E ele escreveu esse brilhante livro. Um livro muito bom, vale a pena. Tem algumas frases magníficas. Aliás, o Chesterton, junto com Blaise Pascal, são dos melhores frasistas que existe. Esse Blaise Pascal também está no... Está aqui também. O Blaise Pascal tem um livro Pensamento, são dos melhores frasistas que existe na fé cristã. Eles conseguem colocar frases que resumem pensamentos complexos, maravilhosos também. Por exemplo, na ortodoxia, ele diz o seguinte: o mundo moderno não carece, não sei a palavra certa, eu vou conseguir exprimir nas palavras certas, de virtudes. Ele diz que o mundo moderno tem muitas virtudes cristãs, só que essas virtudes cristãs, elas estão loucas, elas não se comunicam umas com as outras. Aí ele dá alguns exemplos. Nós podemos ver um humanista, ou uma pessoa que fala do humanismo, mas que tem ódio. Se vocês estiverem atentos ao que acontece no Brasil e no mundo, vocês vão ver isso. As pessoas que falam muito do amor humano, temos que amar, são as pessoas que às vezes parecem odiar mais, que eles enxergam algum grupo de pessoas que não devem existir. Eles falam de tolerância, mas uma tolerância com pessoas que nós não precisamos ter tolerância. Porque quando nós falamos de tolerância, nós estamos falando de tolerar uma coisa que nos é desagradável de alguma forma, não uma coisa que nós já apreciamos, que nós já gostamos. Então ele fala que o mundo que nós vivemos está cheio de virtudes cristãs, mas essas virtudes não se comunicam umas com as outras. Nós podemos ver alguém, por exemplo, defendendo avidamente os ovos de uma baleia ou da tartaruga, fazendo manifestação por isso, e essa mesma pessoa, com toda a garra do mundo, defendendo o aborto. Então, diz que tem muitas virtudes cristãs, mas não se comunicam umas com as outras. É um livro magnífico, maravilhoso, que todo cristão deveria ler. E tem ele disponível na livraria? Olha, todos eles nós temos na livraria, com exceção desse livro, Ditos dos Pais do Deserto. Mas se você não encontrar o Ditos no Pai do Deserto, você pode encontrar Filocalia. Filocalia também é o Dito dos Pais do Deserto, mas são dos pais orientais. Os pais do deserto geralmente recebem esse nome porque são mais ocidentais. É bem verdade que eles surgiram lá no Egito, mas eles influenciaram mais o Ocidente. Tem o livro Filocalia que nós temos, tem as Confissões de Agostinho, tem a opção beneditina que eu falei aqui, que fala sobre a regra de São Bento, você também pode encontrar aqui. A Ortodoxia do Chesterton você também encontra aqui, entre outros livros que fazem parte desses 25 livros que todo cristão deveria ler. Até mesmo esse livro. Até mesmo esse livro que todo cristão deveria ler, 25 livros que todo cristão deveria ler. E dá para comprar ele como na livraria? Como é que é os canais aí de... Olha, para você que nos acompanha distante de Goiânia, você pode comprar pelo nosso site. Nós fazemos entrega em todo o Brasil e não só. Nós temos a graça de Deus também de atender alguns irmãos que estão fora do Brasil, alguns nos Estados Unidos, na Europa, os irmãos que estão na África. O envio fica um pouquinho mais complicado, mas a gente acaba enviando. Já enviamos para vários... Pelo WhatsApp dá para comprar também? Pelo WhatsApp, por nosso Instagram. Nós estamos em todas as redes disponíveis para atender a você da melhor forma possível. Ótimo, muito bom. Bom, então esse foi mais um episódio nosso do podcast. A expectativa nossa é que você possa se sentir estimulado em fazer essas leituras, né, essas próximas leituras, e ficamos por aqui.
Se você gostou realmente desse episódio, curta, compartilhe, né? Compartilhe com o seu amigo, compartilhe com alguém, dá uma força aí para o nosso trabalho. Então, até a próxima, se Deus quiser.